Obrigado, presidente Adhemar Bravinta. Boa noite, Cristiane. É um prazer tê-los aqui nessa Casa de Lei. Quando a senhora esteve aqui há uma semana atrás, eu não consegui fazer as perguntas porque os tempos foram limitados. E eu devo concordar com as colocações dos nobres pares dessa casa, trabalhando na área da saúde ao longo de muitos anos. Só de hospital tenho mais 18 anos de hospital. E entendo que foi aprimorado muito a área da saúde em Jaraguá do Sul. Num tempo atrás nós não tínhamos leite de nenhum tipo e hoje nós temos bastante leite, né, para atender a nossa comunidade. Eu tenho 3 perguntas aqui para a senhora. Questão do quanto tempo leva uma pessoa que faça uma consulta médica para fazer cataratas. Convênio. Jaraguá do Sul, nós não temos um convênio com nenhuma clínica de dependência química. Nós já debatemos, eu, vereador Jair, essa Casa de Lei, já debatemos. Itupuranga, que é uma cidade pequenina, tem convênios e temos pacientes de Itupuranga sendo tratados nas clínicas de Jaraguá do Sul. E olha a diferença de população e de arrecadação de uma cidade de Itupuranga para Jaraguá do Sul. Isso me faz muito triste de os nossos munícipes de Jaraguá do Sul ter que sair da cidade para fazer tratamento de dependência química. Então, Jaraguá do Sul teria que tomar, a Secretaria de Saúde teria obrigação de tomar as providências para que nós tivéssemos convênio com as clínicas de dependência química. Uma questão que eu falei aqui na tribuna, secretária, não denigrindo a imagem da enfermagem, que a enfermagem é uma ferramenta fundamental na área da saúde, trabalhando em postos de saúde, mas que esse vereador aqui não concorda. Eu tenho meu pensamento de uma forma diferente. E o vereador Pedro Garcia trouxe aqui os valores de consulta feita por enfermagem. Enfermagem que medica, solicita os exames e consulta a crise. Eu pergunto às pessoas que estão presentes, eu não levaria minha mãe num posto de saúde para consultar com a enfermeira e trazer ela para casa. Não. Quem arca com a responsabilidade de um paciente que vai a um posto de saúde, secretária? E eu tenho dito, a enfermagem é fundamental. A quem arca a responsabilidade de uma paciente que consulta num posto de saúde e que sai ali com alguns exames que ninguém sabe quem é que olhou os exames e liberou essa paciente, não sendo consultado por um profissional que é um médico, que é o responsável daquela área. Então, eu deixo aqui a minha pergunta, secretária, não com um ato de denigrir a imagem, mas com um ato de preocupação até pela própria administração. Se um paciente que consulta por uma enfermagem sai dali e dá um derrame em casa, quem é que responde? É o prefeito municipal. Então, eu deixo aqui a minha pergunta e agradeço a vinda nessa Casa de Lei. Muito obrigado. Quanto à questão das internações de saúde mental, eu acho que isso daria vazão para mais uma audiência pública, porque são muitas coisas envolvidas nessa situação e que as equipes, né, hoje nós temos 3 equipes de saúde mental em Jaraguá do Sul, né, que é o do CAPS 2, do CAPS infantil. O CAPS 2 tratam patologias severas de saúde mental, né, o CAPS I, então infanto-juvenil, e o CAPS AD, que é álcool, drogas listas e ilícitas, né. Essa questão da internação, principalmente para clínicas terapêuticas, com o intuito de tirar as pessoas do álcool e das drogas, ela é bastante questionável hoje, né? A primeira situação que a pessoa precisa é querer sair dessa situação de, vamos supor, de droga, né? Que é o mais comum hoje.
E nem sempre isso vem acontecendo. A maioria das vezes é a família que quer, com razão, né? E a pessoa não se vê nesse papel. Infelizmente, as pessoas nessa situação, elas acabam sendo internadas, às vezes ficam 6 meses lá internadas, a um volume razoável, é por volta de R$6.000 por mês isso, e voltam, questão de dias, ela está nas drogas de novo. A gente chegou a ver, ano passado, em São Paulo, aquela grande mobilização que foi feita das pessoas serem retiradas, inclusive à força, né, da Cracolândia, serem internadas numa clínica terapêutica em Piratuba. Eu tive a oportunidade de ir num congresso nacional de auditoria e conversar com umas pessoas lá sobre a efetividade disso tudo. Nenhuma. Infelizmente, foi nula. Então, por isso, esse assunto ele daria mais uma audiência, mais uma roda de conversa entre a gente, porque a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? A internação, ela não é interessante e ela não é indicada para qualquer caso. E, realmente, os casos específicos, hoje, estão mais na judicialização, e elas são compulsórias, normalmente, e, normalmente, essas pessoas são internadas, e, quando voltam, ficam 6, 8 meses lá, voltam à rotina de sempre, né? De qualquer forma, né, os nossos 3 CAPs estão de portas abertas, né, principalmente o AD nessa situação, para estar recebendo esse tipo de paciente, e a família, precisamente, para estar lidando com uma situação tão complicada quanto essa. Quanto à questão da enfermagem. A enfermagem, para mim, hoje, ela é protagonista da saúde, né? Ela está envolta em todas as áreas, até porque saúde não se faz mais só com médico, ela não é mais centrada no médico, ela é centrada numa equipe multidisciplinar, né? E a enfermagem faz, sim, algumas consultas, principalmente hoje, a gente tem, vamos supor um exemplo, né? É a consulta de enfermagem para gestante, né? A enfermagem, fiquem tranquilos, ela não faz diagnóstico, né? Ela está amparada por um protocolo. Nesse protocolo diz o que ela tem que estar fazendo, né? Se essa gestante apresenta alguma intercorrência, alguma coisa atípica à situação, né? Os típicos são tratados realmente dentro da consulta de enfermagem. Os atípicos, então, são encaminhados para quem realmente tem a função de estar fazendo diagnóstico e investigação da situação. Essa gestante típica, ela precisa estar fazendo corriqueiramente alguns exames, e esses exames, então, sim, são solicitados pela enfermagem, mas todos pautados e fundamentados em protocolos. Inclusive, eles são do Ministério da Saúde também, tem essa vazão. Outro exemplo da importância da enfermagem e das consultas, vamos supor, hoje em dia, nos grandes hospitais que possuem porta de entrada, e que possuem a classificação de risco, quem faz a triagem desse paciente pautado também em protocolos específicos, que seja o Manchester, ou agora foi aprovado um protocolo específico para o estado de Santa Catarina. Quem faz essa avaliação é a enfermagem, através de uma consulta, né? Então, ela estuda também, assim, essa enfermagem tem também anos de estudo, ela tem condições de estar fazendo. E, claro, que se tiver alguma situação que não seja condizente, ela vai estar repassando, e ela pode deflagrar uma prioridade para o médico atender com mais rapidez. Então, por isso, a importância da enfermagem. Ela não vai atender uma pessoa com acidente vascular cerebral. Essa é uma condição do médico, né? Quem vai diagnosticar a situação vai ser o médico. Quem vai dar um remédio específico é o médico, né? A enfermagem, não. A enfermagem vai estar fazendo a avaliação da situação daquele paciente naquele momento,
E, se ela não tiver pautada por protocolo, ela vai acionar o médico ou vai estar fazendo o agendamento dessa paciente nas nossas filas, quer seja na parte dos agendamentos normais, ou encaixando-a dentro de uma vaga de urgência. Eu creio que eu respondi as duas questões. A catarata. A catarata, hoje, nós não temos problema com a cirurgia em si. Nós temos problema na oftalmologia. Hoje a gente tem um consultório só de oftalmologia, né, que funciona na policlínica, e com 2 médicos atuantes. Não lembro agora quantas horas eles têm, mas eles ocupam quase a semana toda o uso, né, dessa unidade, lá, desse equipamento, que funciona das 7 da manhã até 6 e pouco da tarde. A gente teria condições de estar contratando um oftalmologista, tanto por 10 horas. Ele se encaixaria ainda dentro para estar fazendo... tem tempo, né, o equipamento tem tempo para essa pessoa ser contratada. Fizemos o processo seletivo, o primeiro acabou desistindo, era um profissional de Curitiba, e a segunda colocada é uma profissional que está em Jaraguá, disponível para trabalhar, só que ela não tem toda a documentação, e então está faltando para ela o tal do RQE, que é o registro de qualificação profissional que o médico necessita, que o especialista precisa para estar atendendo. Então, está faltando essa documentação. A consulta de oftalmologia também está disponibilizada no edital de compra de consultas e exames, né? Também está aberto para estar contratando pessoas ali. Então, na catarata em si, na cirurgia, não temos problema. O problema é o fluxo para chegar na catarata, né? Essas pessoas, elas têm que ser avaliadas pelo nosso oftalmologista, e ali que trava realmente um pouquinho, bastante.